Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ricardo de Paris. Eu sou o Ricardo e hoje temos mais um conto do livro Contos de Grimm, dos Irmãos Grimm. Mas primeiro, curta o vídeo. E se for a primeira vez aqui, inscreva-se e acione o sininho para receber as notificações. Já curtiu? Já se inscreveu? Já acionou o sininho? Então, vamos para o conto de hoje, que vai ser O Bosque dos Duendes. Espero, disse o lenhador um dia à sua mulher, que as crianças nunca brinquem do bosque de pinheiros junto ao riacho. Quem lá está morando eu não saberia dizer, mas garanto que está mais escuro e melancólico do que antes. E uns seres de aparência estranha podem ser vistos perambulando por lá todas as noites, segundo me contaram. O lenhador ainda não podia ter certeza se acabariam por trazer ou não má sorte. Fossem quem fossem as criaturas que agora lá moravam, pois o vilarejo ia muito bem desde que chegaram, os campos estavam mais verdes, bonitos e até o céu mais azul. Não sabendo o que deles pensar, o fazendeiro sabiamente deixou seus novos vizinhos em paz e, de fato, pouco se preocupou com eles. Naquela mesma tarde, Mariazinha e seu amiguinho Martão brincavam de esconde-esconde no vale. Quem poderá ter se escondido? Se perguntava a menina. Deve ter ido ao bosque de pinheiros, concluiu. E para lá foi ela procurar o amigo. Foi então que avistou um cãozinho que saltitou à sua volta abanando o rabinho e a conduziu em direção ao bosque. Depois ele correu para dentro do bosque e ela escalou a margem do riacho para ver se enxergava onde o cãozinho havia ido. Logo surpreendeu-se, porque em vez do escuro e sombrio bosque, o que viu foi um agradável jardim onde flores e arbustos de todos os tipos cresciam numa relva do mais suave verde. Borboletas coloridas esvoaçavam em torno dela, passarinhos cantavam docemente e o que era mais estranho, as mais belas criaturinhas divertiam-se correndo de um lado ao outro. Umas trançavam flores, outras brincavam de roda nos recantos sombrios debaixo das árvores. Bem ao centro, em vez do casebre que ouvira falar, ficava um palácio de ofuscar os olhos de tão luminoso. Por um tempo, Mariazinha ficou admirando aquela terra de fadas à sua volta, até que, por fim, um dos pequeninos dançarinos correu até ela e disse: E então, finalmente vieste nos conhecer? Com frequência a vimos brincando por aí e sempre desejamos tê-la conosco. A seguir, a criaturinha colheu algumas frutinhas que por ali cresciam e as ofereceu a Mariazinha, que assim que deu a primeira mordida, esqueceu-se de seu lar, desejando apenas ver e conhecer melhor esses seres mágicos. Tem coisa errada aí. Foi então levada por todos os cantos e lhe ensinaram todas as suas brincadeiras. Uma vez, dançaram ao luar nas margens do rio todas floridas com prímulas. Outra vez, saltitaram de galho em galho entre as árvores que se estendiam sobre o fresco rio, pois deslocavam-se tão suavemente e facilmente pelos ares como pelo chão, e Mariazinha com as criaturinhas ia a todos os lugares, pois a carregavam em seus braços onde quer que desejassem ir. Alguma vez atiravam sementes pela relva e, de imediato, pequenas árvores brotavam. E então punham os pezinhos sobre os galhos e as árvores cresciam até que pudessem dançar sobre os galhos lá em cima, bem alto, aonde quer que as brisas a levassem. E depois as árvores se encolhiam de volta à terra até as colocarem com segurança novamente no chão. Outras vezes iam visitar o palácio da Rainha das Fadas, e lá os mais ricos alimentos estavam dispostos para todos. E a mais suave música se fazia ouvir, e por todos os lados cresciam flores que sempre mudavam de cor, indo do vermelho ao roxo, ao amarelo, ao esmeralda. Outras vezes ainda examinavam as pilhas de tesouros que se amontoavam nos cofres reais, pois pequenos gnomos estavam sempre ocupados em vasculhar a terra à procura de ouro. Assim como parecia pequena,
Vista de fora, de dentro a terra das fadas parecia não ter fim. Uma névoa rodeava, protegendo dos olhares dos homens, e alguns dos pequeninos seres sentavam-se encarapitados nas mais altas árvores, mantendo guarda caso o pé de um homem tocasse naquele terreno e destruísse seu encanto. Mas o que és tu, afinal? Perguntou Mariazinha um dia. Sou o que no teu mundo os homens chamam de duende, esclareceu uma das criaturinhas cujo nome era Teia de Aranha, e que se tornara um grande amigo da menina. Dizem que os humanos falam muito em nós. Alguns doentes gostam de fazer mal aos homens, mas nós que aqui vivemos buscamos apenas ser felizes. Pouco nos metemos com a raça humana, mas quando isso acontece, é para fazer-lhes algum bem. E onde está a tua aranha? Quis saber Mariazinha. Quieta, quieta. Não a podes ver ou conhecer. Deve nos deixar antes de tua volta, o que será em breve, pois um mortal não pode pisar onde ela pisa. Mas saberás que ela chegou ao ver os pratos mais bonitos, os rios mais claros e o sol mais brilhante. Pouco tempo depois, Teia de Aranha disse a Mariazinha que chegara a hora de despedirem-se. Presenteou-lhe com um anel como prova de amizade e a conduziu para fora do bosque. Pensa em mim, ele disse, mas cuida para não contares o que viu, nem tentares nos visitar de novo, pois se o fizeres, abandonaremos este bosque para nunca mais voltarmos. Virando-se, Mariazinha nada mais viu a não ser desolado bosque de pinheiros que antes conhecia. Como devem estar assustados meu pai e minha mãe, pensou a menina ao ver o sol que havia muito nascera. Devem estar preocupados não sabendo onde passei a noite. Mas ainda assim não posso contar-lhes o que vi. Apressou-se na direção de casa, intrigada. Contudo, porque as folhas que no dia anterior estavam tão verdes e frescas, agora caíam cercas amareladas aos seus pés. Sua casa também parecia diferente, e ao entrar, lá estava seu pai sentado, parecendo alguns anos mais velho do que da última vez que o vira. E a sua mãe, a quem quase não reconheceu, a seu lado, bem próximo, parecia uma... Lá. Era... Onde que está? De novo. Sua casa também parecia diferente, e ao entrar lá estava o seu pai sentado, parecendo alguns anos mais velho do que da última vez que o vira. E sua mãe, a quem quase não reconheceu, a seu lado, bem próximo estava um jovem. Pai, quem é este? Maria perguntou. Quem és tu para me chamar de pai? Ele retrucou. Será que não és? Não poderia ser nossa Maria, tanto tempo perdida. Mas eles logo viram que era a mesma Maria. E o jovem, que era seu antigo companheiro Martão, disse: Não surpreendo que tenhas me esquecido depois de 7 anos. Não se recorda que nos separamos quando estávamos brincando 7 anos atrás junto do bosque? Pensamos que tu havias te perdido, mas estamos contentes em ver que alguém cuidou de ti e te trouxe finalmente de volta para casa. Maria nada disse, pois nada podia contar, mas muito pensou no estranho caso e sentiu-se entristecida com a diferença da terra das fadas para a casa do seu pai. Pouco a pouco foi voltando a si e passou a pensar na história como sendo um mero sonho e logo ficou noiva de Martão. Tudo parecia prosperar para eles e Maria chamou sua primeira filhinha de Duendina, em homenagem às criaturinhas suas amigas. A pequenina era querida por todos, era bonita e tinha bom comportamento. Maria achava muito parecida com um pequeno duende e todos, sem saber por que ela chamava de fadinha. Um dia, enquanto Maria vestia sua duendina, encontrou uma pepita de ouro dependurada em seu pescoço por um fio prateado e reconheceu ser ouro do mesmo tipo que antes vira nas mãos dos gnomos e das fadas. Duendina pareceu não gostar da mãe ter visto a pepita e explicou que encontrara no jardim. Porém, Maria passou a observá-la e logo descobriu que todas as tardes ela ia se sentar sozinha em um local sombrio atrás da casa. Por isso, um dia Maria se escondeu para ver o que a filha lá fazia. Para seu espanto, lá estava Teia de Aranha sentadinho ao lado de sua filha. Querida Duendina, ele dizia,
Sua mãe e eu nos sentávamos assim quando ela era jovem e vivia conosco. Ah, se tu pudesses vir e viver conosco também, mas desde que nossa rainha voltou, isso não pode acontecer. Ainda assim, virei até aqui e contigo conversarei enquanto fores criança. Quando cresceres, devemos nos despedir para sempre. Então ele colheu uma das rosas que crescia por ali, soprou delicadamente e disse: Cuida dela para mim, manterá o frescor durante todo um ano. Então Maria amou mais do que nunca sua duendina. Depois de descobrir que ela passava algumas horas, quase todos os dias com o duende, passou a esconder-se e observá-la sem ser vista. Mas um dia Teia de Aranha carregava sua amiguinha de árvore em árvore pelos ares, e a mãe, muito assustada, temendo que a criança caísse, não pôde evitar um grito. Teia de Aranha pôs a criança gentilmente no chão, parecendo bem zangado, e voou embora. No entanto, ainda aparecia algumas vezes para brincar com a sua amiguinha, e logo a teria carregado pelos ares como antes não fosse Maria ter um dia relatado toda a história ao marido, pois não aguentava vê-lo sempre espantado e rindo-se dos modos estranhos da filha e dizendo estar certo de que alguma coisa no bosque dos pinheiros fazia mal a eles. Então, para mostrar ao marido que era verdade o que dizia, Maria levou para ver Duendina com o doente. Mas tão logo Teia de Aranha percebeu a presença deles, coisa que fez num instante, transformou-se em um corvo e voou para os bosques de pinheiros. Maria caiu em prantos, e Duendina também, pois sabia que não mais veria o amigo. Porém, Martã estava inquieta e determinada para seguir em sua busca pelas fadas. Então, quando anoiteceu, saiu para o bosque. Lá chegando, nada pôde ver, a não ser os tristes pinheiros e o velho casebre. E trovejou e o vento gemeu e assobiou por entre os galhos das árvores. Parecia que tudo ao seu redor estava zangado. Por isso voltou para casa assustado com o que havia feito. Pela manhã, todos os vizinhos se juntaram para comentar e perguntar uns aos outros o que poderia ter sido aquela barulheira e confusão durante a noite. Ao olhar em volta, notaram que as suas árvores pareciam desbotadas e as campinas ressecadas. Os riachos haviam secado, tudo parecia desolado e melancólico. Apenas o bosque de pinheiros não tinha mais o aspecto ameaçador de antes. Histórias estranhas foram contadas, um ouvira ruídos pelos ares, outro vira o bosque de pinheiros repleto de seres pequeninos que deles saíam voando. Cada vizinho contou um caso, e todos estavam intrigados com o que poderia ter acontecido. Porém Maria e seu marido sabiam e muito lamentavam a tolice que fizeram, pois compreenderam que seus bons vizinhos, a quem deviam tanta prosperidade, haviam saído para sempre. Entre os presentes naquele dia, nem contou um caso mais espantoso do que o do barqueiro que labutava atravessando o rio junto ao bosque. Ele contou como à meia-noite o seu barco fora levado e como centenas de pequenos seres pareciam carregar o barco com tesouros. Como um pedaço esquisito de ouro fora deixado para ele no barco no dia seguinte em pagamento. Parecia o ar repleto de formas de fadas flutuando aqui e ali. Como por fim um enorme cortejo passou pelos ares em direção à campina na outra margem, parecendo proteger o seu líder. E de como ele ouviu uma música suave ecoando quando passavam, e como as vozes agradáveis cantavam ao sobrevoarem o rio. Fada rainha, depois do mortal, o bosque pisar, para longe iremos, todos nos apressaremos. Duendes precisam sua rainha guardar. Fada rainha queira se apressar. Suas asas dos humanos esconderemos. Pelos ares iremos. Duendes precisam sua rainha guardar. Pelos ares iremos. Fada rainha. Esse bosque abandonaremos. Novo cenário buscaremos. Num outro ponto viveremos. Dançaremos, brincaremos. Fada rainha queira se apressar. Nesta verde campina podemos ficar. Junto aqui viveremos. De novo nos alegraremos. Doentes precisam sua rainha guardar. Juntos aqui viveremos. De novo nos alegraremos. Duendes precisam sua rainha guardar. A pobre duendina foi quem mais lamentou a ausência dos duendes,
Passava horas a fio olhando a Rosa, presente de seu amiguinho, e cantando as alegres canções que com ele aprendera. Até que por fim o encanto de um ano se passou e a Rosa começou a murchar. A Edondina plantou sua haste na terra do jardim, e lá a planta cresceu e cresceu até a menina poder sentar-se à sua sombra, pensando em seu amigo Teia de Aranha. E por hoje é só. Se você gostou, clique em curtir, adicione esse vídeo aos seus favoritos, compartilhe com seus amigos, traga pelo menos um inscrito para o canal. E coloque nos comentários aqui embaixo qual você acha que é a moral da história. Ok? Obrigado pela presença, obrigado pela audiência. Até amanhã com mais um conto e até logo!